Bolsonaro, como é que você analisa essa intenção do PL de reproduzir isso, principalmente no Rio de Janeiro e Belo Horizonte? Não ajudam, Fabíola, porque a gente já constatou aqui algumas vezes que encher a rua não esvazia os inquéritos que o Bolsonaro estrela no Supremo Tribunal Federal. E de resto, neste caso, o Valdemar Costa Neto, que quer transformar de qualquer jeito em limonada eleitoral o limão golpista antes que o azedume leve o Bolsonaro para a cadeia, ele está flertando com o crime. No afã de extrair vantagens do escândalo, Valdemar corre o risco de violar a legislação eleitoral. A pretexto de organizar esses novos atos para que o Bolsonaro exerça em praça pública um direito de defesa que ele se absteve de usufruir quando silenciou no depoimento à Polícia Federal, o Valdemar encosta o PL na, eh, na infração à lei eleitoral. A campanha só começa em agosto. Antes disso, é proibido realizar atos públicos como esse. Aí vão alegar, não, mas nós não vamos pedir votos, porque a lei proíbe explicitamente pedidos de votos, né? É, mas proíbe também a exaltação de pré-campanhas, não são permitidos atos que possam ser confundidos como atos de campanha. O que a legislação permite, ainda assim com algumas nuances, é que candidatos deem entrevistas, que participem de programas, encontros, debates em meios de comunicação, mas atos como esse não são permitidos. E eles vão dizer que não é campanha, mas quem tem dois neurônios e observa a cena, verifica, bom, foi para São Paulo, sob a alegação ali na Avenida Paulista de que precisava fazer a sua defesa. Já era uma alegação meio torta, porque não quis fazer essa defesa diante do delegado da Polícia Federal, quando prestou depoimento, né? Ou quando deveria ter prestado depoimento. Agora, depois de São Paulo, escolhe essas praças tão estratégicas do ponto de vista eleitoral, né? Rio de Janeiro e Belo Horizonte, de novo, para fazer a mesma defesa, o mesmo lero-lero, aí é preciso ser muito ingênuo para não enxergar que o PL está tentando aproveitar o Bolsonaro e o prestígio dele junto aos seus devotos para fazer campanha eleitoral, né, Fabiola? E então é de fato um flerte com o crime eleitoral. De resto, há sempre o risco de que o Bolsonaro, que não se concilia adequadamente com os microfones, que ele exorbite, que diga alguma coisa que possa ser compreendido pelo Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, o algoz do Bolsonaro, como uma infração às medidas cautelares que ele impôs aos investigados, ou com uma incitação à, à rebeldia social contra decisões do Supremo, ou qualquer coisa que possa justificar uma prisão preventiva. O risco é sempre grande, porque microfone na mão do Bolsonaro é sempre um objeto radioativo, né? Então, há o risco do crime eleitoral, o risco de que a justiça eleitoral enxergue esses atos como atos de campanha fora de época, e há também o risco de que o Bolsonaro diga alguma palavra enviesada que possa encrencá-lo junto ao ministro Alexandre de Moraes. Então, diria a você que esses atos, Fabiola, são de fato flertes com o crime. Eles são flertes, como você está falando, né? E eles, como você já disse ontem muita gente comentou isso quando você falou que isso não breca, não influencia nada no que está acontecendo na justiça. No entanto, né, Sakamoto, o que eu acho que vale avaliar aqui é do ponto de vista político. Desde esse ato na Avenida Paulista e que surpreendeu. Eu acho que surpreendeu até a direita, né? Porque surpreendeu a esquerda, o tamanho, como o próprio Lula falou, foi um ato grande, não tem como não reconhecer. Eles se empolgaram com isso e acham que esse é o caminho de, inclusive, motivar as pessoas a irem às ruas a defender Bolsonaro. Que impacto político isso tem, hein, Sakamoto? Fabiola, acho que primeiro, até para a gente poder lembrar que aqui mesmo no UOL, a gente, antes dos atos do 25 de fevereiro, a gente falou duas coisas, né? A gente falou, primeiro,
os atos, além de defender Bolsonaro, tinham clara intenção de mobilizar a militância pensando nas eleições de outubro deste ano. Né? Porque uma vez que todas essas ações, todas essas investigações podem gerar um dano à imagem política de Bolsonaro, essas manifestações têm um objetivo claro de mobilizar essa militância para outubro. A gente não está falando isso pós-acontecimento, não, a gente está falando isso muito tempo antes do ato. Outra coisa que a gente falava antes do ato também é que ia ser grande. Apenas os otimistas de plantão que diziam, não, o ato vai ser pequenininho, né? Imagina, Bolsonaro tem no bolso de 15 a 20% do eleitorado brasileiro que senta, se ele falar que senta, rola se falar que rola, muge se ele falar que muge. Então, o que acontece? É um pessoal não confundido com o pessoal que votou nele, que é um universo muito maior, né? Quase metade do eleitorado. Não, ele está falando de um pessoal extremamente radicalizado que vai para a rua, são milhões e milhões de pessoas mesmo, e ele está lá com isso. Agora, é claramente, ô Fabiola, que o objetivo, é claro que quando confirmou-se esse tamanho, também há aliados de Bolsonaro que desconfiavam do tamanho, mas o próprio bolsonarismo raiz sabia que ia ser grande. Mas os aliados que estão próximos ao Bolsonaro, mas não são necessariamente do bolsonarismo no PL, no momento que viram as manifestações, falaram: oba, vamos capitalizar isso aí. Então, embarcaram na ideia de Bolsonaro de utilizar esses atos para as eleições, que era uma das ideias originais dele. Então, uma parte do PL está incentivando isso. Por quê? Porque vê uma possibilidade de ganho eleitoral, de colar nisso, de gerar mobilização visando as eleições de outubro, né? Agora, é claro que novos atos pró-Bolsonaro precisam ser punidos por antecipar eleições. É antecipação indevida. Né? Se o ex-presidente pode não falar alguma coisa, mas aí é o quê? É uma ciranda de hipocrisia, né? Seria o quê? Seria uma micareta da hipocrisia eleitoral, porque tudo naquilo transpira eleições e pensa para outubro. Então a Justiça Eleitoral vai ter que avaliar os partidos, quem se sentir ofendido vai ter que, prejudicado, vai ter que entrar na Justiça e vai ter que analisar isso à luz da legislação eleitoral, porque ele vai estar atropelando sim. O objetivo disso, você não pode fazer uma micareta eleitoral simplesmente evitando pedir votos. A justiça vai ter que analisar se o contexto daquele ato é um contexto eleitoreiro. E há fortes indícios que, sim, é um objetivo eleitoreiro, né? É cinicamente previsível esse comportamento, Fabiola. Infelizmente, a gente sabia que ia acontecer isso. Do ponto de vista da investigação, não muda em nada, pelo contrário, o depoimento mais forte que tivemos até agora ocorreu pós-micareta golpista do Bolsonaro na Paulista, que foi o depoimento do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e do brigadeiro, tenente brigadeiro Batista Júnior, que foi comandante da Aeronáutica. O depoimento do Freire Gomes, né, ao que tudo indica, é avassalador para o Bolsonaro. E ele acontece após aquela demonstração de força de Bolsonaro. Ou seja, a demonstração de força de Bolsonaro, do ponto de vista da investigação, foi nula. Do ponto de vista político, sim, funciona, colhe efeitos. Você tem, só para terminar, você teve uma mobilização de uma parte de um grupo importante, que são dos evangélicos, que volta a colar mais em Bolsonaro, que explorou bastante a relação Lula-Israel. Então, isso aqui, para as eleições, para o Bolsonaro é perfeito, para o PL é perfeito. Com relação à chance de postergar ou evitar a cadeia de Bolsonaro, bem pelo contrário, tem um efeito oposto, né? Porque as instituições acabam tendo que mostrar ainda mais serviço para provar que não foram afetadas por conta dessa pressão. E chama a atenção até, né? A gente tratou na semana passada aqui do evento que a esquerda quer fazer, no final desse mês ainda. Querendo medir forças, né? Vai ficar nessa disputa agora, Josias? Quem leva mais gente para a rua? Porque o que eles mais gostam de falar é isso, quer dizer, Bolsonaro arrasta multidões, Lula não traz nenhuma movimentação nas ruas, não traz engajamento das pessoas nas ruas. Você acha que está numa disputa? Quem leva mais gente para a rua, Josias? Aparentemente, eles estão querendo fazer essa disputa, né, Fabiola? Agora, essa polarização que agora se converte numa gincana para medir asfalto, para medir quem ocupa mais asfalto, isso não interessa ao país, né? Não interessa do ponto de vista do lado do Bolsonaro, porque ao país ou ao pedaço sensato do país, o que importa agora
é fechar a conta dos inquéritos que são protagonizados pelo Bolsonaro, para que os culpados sejam punidos, eventuais inocentes sejam inocentados, para que a gente possa virar essa página, respirar, dar um passo adiante. Do ponto de vista dos aliados do Lula e do próprio Lula, tampouco interessa ficar medindo asfalto com o bolsonarismo. O que importa para o Lula agora, e a pesquisa divulgada ontem pela Quest deixa isso muito explícito, o que importa agora ao Lula é mostrar serviço e não ficar nessa guerra ideológica, nessa guerra de asfalto, de meio fio com o bolsonarismo. Ao Lula importa vender esperança e entregar aquilo que ele prometeu durante a campanha. E mesmo o que ele entrega parcialmente, o Fernando Haddad está conseguindo entregar coisas positivas na economia, mesmo quando entrega, isso não é reconhecido pela sociedade. E os tropeços do Lula levam aqui o azedume de nacos do eleitorado, como os evangélicos, ou como aqueles que são considerados como independentes, que não estão nem de um lado nem do outro, né? Esses nichos do eleitorado olham de viés para o governo, olham atravessado para o governo. Então, o governo tem muito a fazer, e, além de ficar espetando, cutucando, provocando o bolsonarismo. Então, não serve para para quem observa a cena com o distanciamento necessário, Fabiola, esta maluquice não interessa ao país. O que interessa ao país nesse momento é punir os que merecem punição e exigir mão de obra daqueles que se elegeram prometendo pacificação e resultados, né? Isso importa ao país. Então, eu diria a você que essa gincana para medir asfalto, isto é uma maluquice que pode interessar a muita gente, mas ao brasileiro que sacode toda manhã, acorda de madrugada, sacode ali agarrado ao balaústre do ônibus para ir trabalhar, suar a camisa para encher a sua geladeira, a esse brasileiro essa confusão não interessa. Também ao brasileiro mais bem posto, o empresário que quer tranquilidade para investir, gerar emprego, colocar a economia para funcionar, também essa confusão não interessa. Então, só interessa a esses malucos que estão apostando na polarização, quando deveriam esvaziá-la, Fabiola.